A Rádio Arte está no ar mais uma vez, segundo vídeo com o professor Isaías Lima. Agradecer mais uma vez, Isaías, pela presença aqui na rádio. E vamos falar um pouco da sua carreira como professor, o que ele tem estudado, a experiência que ele teve aqui na UASH. Então, pela primeira pergunta é com o Rafael, né, Rafael? Professor Isaías, eu queria saber o que fez você escolher esse curso de seguir essa carreira de matemática, física, porque geralmente hoje em dia, né, dificilmente, assim, eu falando como aluno, aí os jovens vão se identificar com o que eles acham muito complicado, muito específico. Cara, veja só, na verdade, quando eu cursava o ensino médio, eu não fui um bom aluno, né? Eu era focado em futebol. Então, passei por alguns clubes, né? Principalmente aqui na cidade de Serra Talhada, né? O Serrano na época, juniores. Mas aquela coisa, eu sempre fui um cara muito estratégico. Então, eu tinha na minha cabeça que o plano A seria o futebol e o plano B seria uma área que tivesse facilidade de conseguir emprego. Já naquela época, eu já tinha a visão de, poxa, aqui na minha cidade ninguém quer ser professor. Então, falta professor, então acho que a profissão de professor é o caminho, né? E foi daí que eu vi, mas beleza, professor, mas que área? Qual é a área que eu mais me identifico? E aí, desde o ensino médio, mesmo não sendo um bom aluno, porque o meu negócio era jogar bola, mas eu tinha facilidade de aprender. Eu fazia essa facilidade de aprender, era o meu raciocínio rápido, especialmente em matemática. Então, eu pegava as coisas de matemática e conseguia aprender muito rápido e conseguia até ensinar os outros. Então, na própria formação ali no ensino médio, eu consegui desenvolver isso. E aí, como a profissão de futebol é uma profissão muito difícil, eu acabei me machucando aí no início da carreira, aí eu vou partir para o plano B. E aí fui fazer faculdade de matemática, já nos primeiros períodos, comecei a me destacar lá nas provas, paguei a disciplina de raciocínio lógico, né? Paguei a disciplina de matemática, Fundamentação Matemática 1, já comecei a tirar 9, 10, me destacar, como faltava professor, já comecei a dar aula desde o segundo período da faculdade. E ia dar aula em uma escola e outra, e começava a me destacar, os alunos gostavam da didática, e aí comecei a ser chamado por diversas escolas. E tem até uma história engraçada que chegou um momento que eu tinha 8 empregos. Eu dava aula em 7 escolas, tinha passado no concurso da Compesa, eu trabalhava na Compesa no final de semana, e mesmo sendo concursado lá, uma escala na Compesa de 12 por 36, a gente fazia lá um malabarismo que dava certo, eu trabalhava no final de semana, e durante a semana dava aula nas escolas. Então teve um momento que eu dava aula em 7 instituições, mais a Compesa. E era muito gostoso, cara, de dar aula, e eu tinha na minha cabeça que eu quero dar aula. Quando eu me formei na faculdade, aí eu pude fazer concurso para professor. Assim que eu me formei na faculdade no final de 2009, né, minha graduação no final de 2009, em 2010 tive a oportunidade aqui de abrir o concurso de professor substituto na UASH e já vim direto para a UASH, ser professor substituto. E aí trabalhei aqui em 2010, no final do contrato já fiz o concurso para o Instituto Federal e fiz a prova de seleção para o mestrado. Então, já entrei nas duas coisas ao mesmo tempo, em 2011. Entrei no Instituto Federal, para professor efetivo, e no mestrado, que foi o Profimate, lá na UFCG, UFC, né, que é a Universidade Federal do Ceará. E aí a gente foi seguindo a carreira. Mas essa foi mais ou menos a história. Eu também fui professor substituto da UFC, de 2006 a 2008. Tu foi em que ano, professor? 2010. 2010. No ano que você ensinou aqui aproveitando, né, já que você falou da UASH, como foi a tua experiência aqui na UASH em 2010? Né? Cara, foi um desafio muito grande. Eu vou explicar por quê. Eu fiz a faculdade na FAFOPT, que é a Formação de Professor de Serra Talhada. É uma faculdade particular, tinha uma grade que não era uma grade muito puxada em matemática, era mais, né, pedagógica, tinha ali aquela parte básica de fundamentos da matemática, o iniciozinho de cálculo, só tinha cálculo 1 e 2. Então, assim, não foi uma formação tão ampla. Agradeço demais a faculdade que me abriu as portas, né? Tenho minha graduação, me orgulho muito. Mas não é aquela faculdade nível federal que puxa ali do aluno e tal.
Acho que minha maior faculdade foi eu dando aula. Desde o segundo período que a FAPOF abriu as portas, eu fui dar aula nas instituições, foi ali que eu comecei realmente a aprender. Só que eu não tinha esse contato com a matemática superior ali, integrais duplas, triplas, coordenadas polares, aquela coisa. E assim que eu cheguei, o professor Viana, o Demárcio, principalmente, eu tive um contato mais próximo do Demárcio. E aí, você é formado em quê? Eu digo, eu sou formado em matemática. Pronto, você é formado em matemática, vai pegar a disciplina pesada de matemática. Então, me colocaram a disciplina de cálculo B, na época era cálculo B, que era o segundo cálculo lá de agronomia. Me deram cálculo 1 e 2 lá no curso de Química, no curso de Biologia. Então, eram disciplinas que eu me vi, caramba, e agora como é que eu vou fazer aqui? E eu tive que estudar. Então foi minha segunda faculdade, foi aqui. Eu aprendi bastante aqui essa matemática do ensino superior, né? Então, assim, foi uma experiência desafiadora e muito rica em conhecimento. Foi onde eu comecei a entender um pouco mais da matemática, né? Foi por um curto tempo, 6 meses, né? Mas foi muito gratificante para ti, né? Enriquecedor, né? No mestrado que tu fez, contribuiu alguma coisa, assim, para a tua carreira hoje em dia? Cara, vamos lá. Existe uma certa disputa e até um preconceito que eu não acho bacana, porque assim, existe um mestrado profissional e um mestrado acadêmico. Eu fiz um mestrado profissional, que é um programa nacional, que é chamado Profimate. É uma aperfeiçoação, um aperfeiçoamento de professores, né, principalmente aqueles que dão aula no ensino médio. Só que quando eu cheguei lá, pensei que a coisa era fácil, mas não é bem fácil assim, né? A gente estuda lá funções, né? Primeira disciplina é números e funções. Números e funções que eu já domino. Quando eu chego lá, nada, é curso de análise. Análise matemática. É análise, né? É matemática pura mesmo. Matemática pura mesmo. Claro que ali no meio do caminho eles dão uma ênfase, aqui no ensino médio você pode dizer assim, assim, assado. Mas não deixa de ser. Você tem que aprender a demonstrar os teoremas. Você tem lá a aritmética, você pegou a aritmética, rebobina, não é aritmética, não, isso aqui é teoria dos números. Então, assim, são disciplinas pesadas, inclusive muita disciplina. Eu paguei, foram 9 disciplinas no mestrado, né? Todas com essa ênfase em conteúdos do ensino médio, só que com aprofundamento ali, né, matemática da coisa. Eu interpreto com o Profumate como um treinamento olímpico, né? Eles focam muito nessas questões complicadas de Olimpíada, do hino, enfim. Só o fato de você ter que aprender a demonstrar os teoremas já é muita coisa. Assim, e agora eu me tornei um professor excelente, né? Depois desse mestrado, né, me abriu a mente em relação à formação de professor e como dar aula aos alunos, né? Então essa foi a experiência lá no mestrado. E agora você está cursando doutorado na área de Física e Matemática. Inclusive eu estou com um livro aqui de Física e Matemática, tá? Vou fazer a recomendação aqui no livro. Bom. Pois lá foi o que aconteceu. Quando lá no início da carreira, pela falta de professores que existia, eu não fui só professor de matemática. Eu tive que enfrentar o desafio de pegar as disciplinas de matemática e também de física. Porque se falta professor de matemática, de física então não existia. Na época aqui ninguém era formado em física aqui na região. Inclusive um dos motivos para a gente trazer licenciatura em física para o IEP foi porque não tinha gente formada em física aqui. E aí eu assumi esse desafio de ensinar matemática e física. E aí comecei a gostar da física, tive que estudar para dar aula. E aí surgiu o curso de licenciatura em Física no Instituto Federal, começou em 2017. E aí, na época da pandemia, eu comecei a cursar Física, né? Porque eu já tinha essa habilidade, gostava. Então, chegou um momento lá, inclusive, essa história é engraçada, porque eu era professor do Instituto, eu era o diretor do Instituto e eu era aluno do Instituto. Então, eu tinha essas 3 visões lá de dentro do Instituto. Então, eu fiz Física no Instituto Federal e isso me abriu, assim, a mente, cara. Em Física, quando você estuda lá mecânica quântica, quando você estuda termodinâmica avançada, eletrodinâmica avançada, você usa muita matemática, que eu não tinha conhecimento dessa matemática.
Porque, querendo ou não, os conteúdos são distintos. Então, Viana está com um livro aí bacana, que é o livro de Física, Matemática. Isso. Se usa muita matemática avançada para estudar esse tipo de física, né? A mecânica quântica, o cálculo variacional. O cálculo, física, matemática, enfim. E aí me abriu a mente. Eu disse, gente, agora eu vou partir para fazer o doutorado, né? E aí, quando eu vi, na UFCG tinha esse programa, né? Tinha o doutorado em matemática pura com 4 linhas de pesquisa. Tinha pesquisa em álgebra, em geometria, em análise e em física matemática. Aí eu digo, eu sou formado em física, sou formado em matemática, acabei de me formar em física, eu vou partir para essa área. E parti para essa área. E lá é muito bacana porque a gente paga disciplinas, tanto no departamento de matemática como no departamento de física. Então, eu já paguei disciplinas, por exemplo, como geometria riemanniana, que me abriu a mente assim de uma forma impressionante, né? A geometria riemanniana, por exemplo, é a geometria que Einstein usou para desenvolver a teoria da relatividade geral, né? Só para vocês terem uma noção. Paguei EDP, né, equações diferenciais parciais, na visão ali de análise, mas uma visão também aplicada à física, né? Tem muita aplicação em física. Paguei métodos analíticos em física matemática, paguei a parte de álgebra de Lie. Então, a álgebra é matemática, só que tem muita aplicação na mecânica quântica, por exemplo. Então, assim, é muito, muito bacana aí essa área. Eu acho que é uma área que vai crescer, né? Porque quando você vai para a física avançada, como mecânica quântica, né, e eletrodinâmica, se usa muita matemática, só que você não usa tudo da matemática, você usa aquelas aplicações, né, interessantes. Então, essa linha de física matemática segue esse roteiro, desenvolver métodos matemáticos para resolver problemas de física. Você falou em álgebra, né, teoria dos grupos, por exemplo, tem muita aplicação em química, por exemplo. Né? O professor Demarcio até ministrou há uns anos atrás, não sei se ele ainda tem esse projeto, de teoria dos grupos aplicada à química. Né? Inclusive, eu até participei, assisti até umas aulas dele, achei bem interessante. Bacana. A matemática avançada, né? Pois bom, hein? Isaías, estamos na reta final do segundo vídeo. Agradecer a sua presença. Vamos fazer um terceiro vídeo para indicar livros, né? Falar um pouco, trouxe alguns livros aqui para a gente indicar, né? Agradecer mais uma vez pela sua participação. Agradecer o Rafael também, que sempre está aqui contribuindo com o nosso projeto da Rádio Arte, ok? E desejar sucesso na sua caminhada como professor, como diretor, esse novo desafio agora que está chegando no curso de licenciatura. Está previsto para começar quando o curso? Agora, já no primeiro semestre de 2026, as vagas já vão estar no SISU, 35 vagas, para quem quiser participar aí de licenciatura em matemática, são 35 vagas, agora é entrada anual. Ou você entra agora, ou só em 2027. Então é uma vez por ano que vai ter essas 35 vagas no curso de licenciatura em matemática. Legal. Parabéns e sucesso aí para você. Muito obrigado e sempre estou à disposição aí. A Rádio Arte é a maior rádio universitária. Daqui a pouco vamos indicar livros, viu? Tem um terceiro vídeo. Um abraço e até mais.